Seu salário chega, mas parece que nunca é o valor que você esperava. Descontos, siglas estranhas e números que ninguém explica direito para você. Está na hora de descobrir na prática o que está acontecendo com o seu dinheiro todo final do mês e por que você está perdendo dinheiro sem saber. Dentro desse assunto e desse vídeo, a gente vai estar falando sobre como é composto na prática o seu salário, aquele valor que você recebe todo mês. Você vai ver o que é muito mais simples do que parece, por mais que seja um pouco difícil se você tenta entender sozinho. E vamos entender os principais benefícios, abre aspas para benefícios, que a gente tem com todos esses descontos. E ao final desse vídeo você vai entender como que esses benefícios podem ajudar ou atrapalhar a sua vida e quais decisões práticas você pode tomar a partir disso. Então fica comigo até o final para que você consiga ter boas ideias para formar um futuro financeiro decente lá na frente quando você se aposentar. Mas quando chega o contra-cheque, você percebe que ele está cheio de descontos, cheio de números vermelhos e o pior, muitas das vezes você nem sabe para onde esse dinheiro está indo e que parte dele é para benefícios sociais que você sequer sabe que tem direito. Antes da gente começar esse assunto, é importante dizer que para alguns vai ser óbvio, para outras pessoas não tão óbvio assim, mas é importante a gente tratar esse assunto porque a gente está fazendo uma planificação e instruindo você aí que está vendo esse vídeo a entender como funciona não só a economia, como o seu regime trabalhista que você vive. Pode ser óbvio para alguns, mas para outras pessoas não tão óbvio assim. Porque isso não é ensinado na escola, não é ensinado em faculdade, não é ensinado em lugar nenhum. Então, como o meu intuito aqui é transmitir informação nesse aspecto econômico-financeiro, é importante que você saiba, principalmente, o regime de trabalho que você está inserido. Nesse vídeo eu vou focar especificamente em falar sobre o regime CLT, ou Consolidação das Leis Trabalhistas. A gente chama de CLT por abreviação e para facilitar ali o entendimento. Vou comentar um pouco sobre o MEI, o microempreendedor individual. A gente vai falar um pouco dele brevemente, mas a gente vai focar na parte CLT, nas consolidações das leis trabalhistas. O regime CLT é o conjunto de regras trabalhistas estabelecidos pela consolidação das leis do trabalho. Em específico, a Lei 5.452 de 1943. Ela regula a relação entre trabalhador e o empregador no Brasil. Em outras palavras, quando alguém trabalha registrado ou com a carteira assinada, a gente tem essa relação regida e protegida pela CLT. Ela determina direitos e deveres tanto do trabalhador quanto da empresa. E eu vou ler aqui um pouco do que se trata essa lei trabalhista. Vamos lá. Formalização do vínculo. Assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. A gente vai falar um pouco dessa Previdência Social um pouco mais para frente. Salário. Periodicidade de pagamentos, descontos permitidos e reajustes. Jornada do trabalho. Normalmente 8 horas por dia e 44 por semana, com possibilidade de horas extras. Férias. Direito a 30 dias de férias remuneradas por ano, com acréscimo de 1/3 do salário. 13º salário. Pagamento extra no fim do ano, dividido em 2 parcelas, em até 2 parcelas. FGTS. Depósito mensal de 8% do salário feito pela empresa em conta vinculada ao trabalhador. INSS. Desconto para aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários. Aviso prévio. Prazo de aviso em caso de demissão, licenças, licença de maternidade, paternidade e afastamentos médicos, assim como segurança no trabalho. Ele determina ali as normas de saúde e prevenção de acidente. Mas beleza, Guilherme. Isso é meio óbvio para alguns. O que isso tem a ver com tudo aquilo que está descontado do meu pagamento? Basicamente, ao entendermos que temos direitos e deveres dentro do regime, percebemos que muitos desses benefícios, muitas vezes vendidos politicamente como concedidos pelo Estado, na verdade são pagos por nós mesmos, com o nosso próprio trabalho e contribuições. Espera aí, se você não sabia, quem paga a conta no fim do dia é você mesmo.
Tudo isso que eu comentei aqui agora, você já deve ter ouvido seu pai, sua mãe, sua tia, qualquer pessoa falar sobre ele. E fica meio implícito quando a gente é jovem ou tá começando na vida sobre o que de fato é isso. E a gente vai elucidar um pouco aqui nesse vídeo. Eu só queria fazer um paralelo aqui antes da gente ir mais a fundo, é que essa contribuição é como se fosse PL que você recebe da empresa no final do ano por fazer a empresa ter lucro. Só que, se a gente olhar direitinho e olhar para uma situação onde uma empresa que teve um evento, uma festa, alguma coisa, para os próprios funcionários, levou os funcionários para um resort, pagou, teve uma série de investimentos por trás ali para ter uma comemoração enorme com toda a firma. No final do dia, isso gera um custo. E esse custo, ele vai para dentro do DRE. Esse DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, impacta no lucro dessa empresa. E se você não sabe, a participação de lucros que você recebe é mediante ao resultado positivo que aquela empresa apresenta no final do ano. Então, se você perceber bem, todos esses gastos que a empresa teve para te levar para um resort com um monte de gente que às vezes você nem gosta, ele impactou naquele dinheiro que você ia receber no final do ano. Então, se a empresa lucrou 100, gastou 20, ia sobrar 80, ia te dar pelo menos 80 reais, vamos supor assim, se ela fosse te dar 80 reais de lucro, agora, com esse custo novo de 50 reais, ela só vai te dar 50 reais de lucro no final do mês. Então não existe almoço grátis. E na folha de salário, se a gente olha bem direitinho, alguns impostos são pagos através de descontos feitos direto naquele contra-cheque que a gente viu lá no início do vídeo e comentou sobre ele. Esses descontos, eles são feitos para pagar justamente esses benefícios que a gente ganha do governo todo mês. Eu fiz aqui um exemplo para tentar explicar. E olha só, o infográfico abaixo, se a gente olha direitinho, mesmo com um salário bruto de R$ 3.000, após todos os descontos obrigatórios e alguns opcionais, o trabalhador recebe líquido aproximadamente R$ 2.358. E só isso que vai para a conta dele no final do dia. Então, se a gente prestar bem atenção aqui, a gente está falando de um salário bruto de R$ 3.000. Então, é quanto que a empresa iria gastar com você se fosse direto para sua conta. Só que a gente passa por alguns descontos e desses descontos sobra na nossa conta R$ 2.357,80. Aproximadamente ali R$ 2.358. Eu sei, isso é triste, mas é a realidade que a gente está inserido no dia de hoje, no regime CLT. Lembrando que tudo que está sendo repassado para você aqui tem caráter didático. E as representações idênticas do dia a dia das empresas, isso pode variar. Esses impostos eles podem ser mais ou menos a depender também do regime que aquela empresa está, do acordo que ela tem com o sindicato dos trabalhadores. Então, isso aqui é só de caráter didático, uma simulação feita na média ali para você considerar aí nos seus cálculos. E eu vou dar aqui uma atenção para o FGTS e o INSS. Se a gente olha nessa parte azul escura do desconto, a gente acaba percebendo que são realizadas para o colaborador alguns benefícios, sendo o INSS, pago uma parte pelo colaborador e outra parte pela empresa. E já o FGTS é pago em uma parcela única pela empresa, o que é menos pior, pois a empresa paga diretamente para o governo e não desconta do seu salário. Ou seja, o FGTS, quem tem a obrigação de pagar é a empresa, e o INSS acaba que uma parte vai para a empresa pagar, então é um boletim que chega lá para a empresa pagar, e outra parte ela desconta do seu salário. O imposto de renda é meio óbvio, a gente sabe que todo mundo que tiver no teto precisa pagar imposto de renda, não estou entrando nesse mérito aqui agora. E o Vale Transporte e Plano de Saúde, Seguro de Vida, uma parte é paga pela empresa, outra parte é paga pelo colaborador. Aí você se pergunta, o que é INSS? O que é FGTS? Sempre ouvi isso na minha vida, mas na prática eu não sei o que é. Bom, vamos separar aqui INSS e FGTS. Na prática, o INSS funciona como um guardião da sua aposentadoria.
fornecendo um apoio caso você passe por algumas situações de dificuldade, como auxílio-doença, a licença maternidade e pensão por morte. Ele é uma contribuição, ou seja, você paga um boletinho para poder ter direito a algo quando acontecer. Então, você não está ali acumulando um valor. Agora, o FGTS, ele tem funções semelhantes. Tem o objetivo de criar uma reserva financeira para o trabalhador, que ele só pode sacar em algumas situações que são liberadas pelo governo. E essas específicas são: demissão sem justa causa, compra de imóvel, aposentadoria e doença grave. Ou seja, é como se você estivesse ali investindo mensalmente. A diferença é que o FGTS rende pouquíssimo no longo prazo. Agora, nessa etapa, vocês devem estar se divergindo entre duas opiniões. Basicamente, uns devem estar pensando, pô, que ótimo então que o governo pense em mim. Outros devem estar pensando, pô, então, se o governo pode fazer, por que eu não posso receber todo esse valor e, por livre e espontânea vontade, tentar fazer esse regime de pagamentos ali mensal? Aí que tá, se a gente olha direitinho, o que está acontecendo hoje com as empresas e as relações de trabalho? O colaborador chega, pergunta se pode ser contratado como MEI para receber mais dinheiro, ou seja, todos esses descontos serem pagos para ele de maneira direta, e não pelo regime CLT, onde tem todos esses abatimentos. Se a empresa for flexível, que a gente fala hoje, e estiver disposta a correr riscos trabalhistas, porque isso pode gerar um problema trabalhista, porque é obrigação que ela contrate no regime CLT. Mas, se a empresa se torna disposta a te contratar como MEI, geralmente ela pode até te pagar os 3 mil. Só que aí que tá. Quem tá ganhando nesse fato aqui é também o colaborador, mas como também a empresa. Por quê? A empresa, ela tem que pagar alguns impostos, seja ele aquela parte lá do FGTS e algumas contribuições do INSS patronal, mais outras contribuições que ela tem que pagar para o governo, que não estão sendo precificadas ali naquele momento que há essa negociação. Então, quem está sendo mais beneficiado aqui é a empresa, que deixou de pagar algumas contribuições que são direitos daquele colaborador, e aquele colaborador que recebeu os 3 mil reais, mas ainda precisa fazer a sua própria reserva financeira, o seu próprio cálculo de risco, porque ele pode ser mandado embora, enfim, N outras situações onde essa precificação não considera que o salário tem que ser um pouquinho maior do que o comum para que vale a pena você ser contratado como MEI, mesmo sofrendo todos esses descontos. Porque, como MEI, você corre o risco de uma hora para outra ser demitido, sem mais e nem menos. Como CLT, você já tem uma série de proteções que pode te dar uma estabilidade financeira quando você for mandado embora, como auxílio, desemprego sem justa causa, por exemplo. Bom, então agora você deve estar se perguntando, será que eu procuro um regime CLT ou um regime MEI? Na prática, para solucionar esse problema, e se você está realmente cogitando ter essa falsa liberdade como MEI, porque na prática as pessoas te contratam como MEI, mas te exigem um regime praticamente CLT. Raras são as exceções de empresas que não te cobram como se você fosse um CLT, mesmo sendo um MEI. Mas, indo aos números, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse valor de 3 mil reais, que foi o exemplo do nosso infográfico, e somar a todos os benefícios externos que você ganha, como vale transporte, vale refeição, alimentação, plano de saúde e outros benefícios que você tiver, seja ele vale gasolina, vale terno, enfim, todas essas situações, você vai pegar os 3 mil reais, aí você vai pegar esse valor total. Nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, eu fiz mais ou menos com 1.845, somando esses dois valores, 3 mil mais 1.845, a gente vai ter um valor de 4.845. Então, a gente pega esse valor em específico e multiplica por ele 50% a mais. Então, você pega, tira 50% disso e você soma esse montante.
E nesse momento, você vai ter o cálculo do quanto a empresa deveria te pagar para que compensasse você ser MEI e não ser um CLT. Ah, e lembrando, como eu falei no início, esses valores é uma estimativa, mas eu vou deixar aqui no final desse vídeo um link para uma calculadora que faz essa comparação, onde você coloca todos esses valores, inclusive em qual setor a sua empresa está, porque isso vai mudar todos os benefícios que você tem a receber de acordo com o setor que você está inserido. Isso também é importante. Agora que você já tem ciência, mais ou menos, de como não cair nas armadilhas do mercado, precisamos entender que todo esse mecanismo ele foi feito para ajudar as pessoas que não possuem controle financeiro. Nas escolas, a gente aprende o básico do português, a matemática, a história, a geografia, mas em nenhum momento a gente aprendeu como é que faz para se organizar financeiramente. E pensando nisso, o governo criou esse mecanismo financeiro para ajudar a população. Mas é claro, a gente não pode descartar aqui as pessoas que têm total capacidade de fazer a sua própria aposentadoria ao longo do tempo. Mas não é a grande maioria. E assim, antes de mostrar um gráfico que eu fiz aqui sobre a rentabilidade dos investimentos, excluindo o INSS, eu gostaria que vocês pensassem em fazer os dois. Porque nós, meros mortais, eu não acredito que tenhamos as condições totais e independentes de prever tudo o que acontece com a nossa vida. Em um momento a gente pode estar muito bem, mas em outro a gente pode contrair uma doença ou sofrer um acidente. Então, mesmo que você tenha a sua reserva financeira, considere também deixar esse valor no INSS e no FGTS. Assim você consegue maximizar as maneiras que você pode solidificar o seu futuro financeiro e sua aposentadoria. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma planilha que eu fiz para a gente estar analisando como é que é o impacto dessa perspectiva de seguir pelo INSS ou seguir por outros meios de proteção financeira. Então, eu parti do salário mínimo e do teto do INSS, que é como se fosse o máximo que você consegue contribuir para o INSS caso você queira seguir por esse regime, que é o padrão. Mas aí, beleza, Guilherme. Como é que a gente faz essa comparação para saber se, a partir desse 957, tá? Que eu tô especulando aqui, que seja o salário, seria melhor eu investir ou seria melhor eu ter esse dinheiro dentro do INSS? Aí eu fiz algumas comparações. E o legal do Excel é que ele nos permite fazer esse tipo de comparações. Eu vou abrir aqui uma outra aba. Calma, não se assusta. Vamos por partes entender cada uma dessas colunas para que você consiga entender de fato o que eu fiz aqui. A primeira coluna, essa coluna G, ela fala do investimento mensal. O que é esse investimento mensal? É o quanto que você pode aportar no INSS. Você não pode aportar todo o seu valor no INSS. Ele é meio que um teto ali que você pode estar considerando para poder estar fazendo esse investimento. E o teto ali é mais ou menos em 14%, ou seja, em cima daquele teto líquido que você ganhava, teto bruto, desculpa, que você ganhava de 957, você só poderia estar ali aportando, né, vamos dizer assim, colocando no INSS, fazendo o pagamento, um valor de R$ 134. Então, a gente considerou essa coluna aqui como um investimento, sabe? Aquele investimento que você faz mensalmente. E agora chega a parte que a gente interessa. Na parte do acumulado em verde, a gente tem ali investimentos. Como assim investimentos? O quanto que você teria se tivesse investido 1% ao mês e não tivesse investido no INSS, né? Abre aspas para investir no INSS. Um valor que começa pequeno, uma hora ele fica até abaixo, ó, se a gente compara o início aqui, ó, a gente tem 3.342, enquanto no segundo ano a gente tem só 2.885. Aí no terceiro ano a gente já começa a ver uma evolução maior dos rendimentos, a gente começa a ver os juros compostos,
Dá uma diferença aqui de R$ 30, R$ 20 no máximo. Aí já no quarto ano a gente já vê uma diferença de mais ou menos mil e poucos reais ali. E assim a gente tem o nosso montante crescendo. E se a gente olha aqui o IPCA+, a gente também tem essa mesma correlação evoluindo o patrimônio com o passar do ano. Não só isso, é importante a gente entender um outro princípio. E esse princípio a gente consegue ver nesse dashboard aqui que eu estou apresentando para vocês na tela. E as tabelas em verde são acumulados de patrimônio que você teria caso você tivesse investido com o seu próprio patrimônio, digamos assim, né? Eu tô comparando um com o outro. Enquanto que as caixinhas em vermelho... Opa! Vamos pintar aqui. As caixinhas em vermelho são os benefícios sociais que você tem com o governo. E nessas caixinhas, você não leva para casa o acumulado, né? Tirando o FGTS. O FGTS você até leva. Então, por isso que ele estava aqui em uma caixinha até um pouco diferente de cor. Então você até leva, só que você perdeu muito dinheiro com o tempo. Se a gente olha para o IPCA, o acumulado de 1% ao mês, a gente vê que a série histórica mostra que a gente ganharia muito mais se a gente tivesse investido com base em investimentos próprios, como o Tesouro Direto, por exemplo. A gente não sabe quais serão os problemas que vão aparecer para a gente. Então, eu recomendo que você tenha os dois. Se você tiver a oportunidade de ser contratado como MEI e fazer a sua própria reserva, faça. Mas também, mesmo sendo MEI, faça esse pagamento de forma independente para que você contribua e tenha ali o seu benefício garantido. Então, no mais, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tô indo um pouco contra o que todos os players aí de mercado falam. Eles falam pra gente: faça sua própria reserva, faça sua própria aposentadoria, mas na minha visão, tudo que vem para somar eu tenho que considerar. Então, eu não tô aqui dando um tiro no pé para todos esses descontos que são feitos no seu contra-cheque, principalmente porque as pessoas não têm controle financeiro. Então, se você é um desses, muito mais importante é você ter uma contribuição FGTS, porque no ruim de tudo você não teria nada, porque sendo um mês descontrolado, você não iria prestar contas para o seu eu do futuro. Então, no mais, é isso. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu venho melhorando um pouco mais a minha dicção e a minha forma de explicar as coisas, e eu espero que eu tenha passado a mensagem. Eu não quero ser aqui aquele cara extremista que mata o INSS e FGTS, por mais que eles tenham as questões deles e eles possam ser considerados pirâmide, enfim, não é assunto para esse vídeo aqui agora. O fato é que se tem, contribua, ele pode representar só um pouco do seu patrimônio investido e também faça sua reserva de emergência e sua aposentadoria. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado, te vejo no próximo vídeo.